Buenas pessoas concurseiras e estudiosas, vai fazer um concurso da Banca Legale? Pois é, o professor está trazendo aqui para ti um vídeo com resolução de questões 2023, questões novinhas da Banca Legale. Curso nada, cargo agente administrativo, é o que mais tem por aí, concurso de agente administrativo, né? Então, da cidade de Gravataí, aqui do Rio Grande do Sul. Então, a Banca Legale é uma banca muito safadinha, põe umas questões, pega ratão, pega aquelas para derrubar o concurseiro. Então, tu tem que sempre ter um cuidado muito grande com a Banca Legale. E ainda, se tu ainda não é inscrito, minha gente, aqui no canal do professor, muito importante a tua inscrição. É muito importante que tu dê o teu joinha lá nos nossos vídeos. Dá um break agora no nosso vídeo aqui. Te inscreve no canal, deixa o teu joinha no nosso vídeo de hoje e dá essa demão para o professor. Se tu ainda tá assim apertado com os estudos, tá precisando de uma demão, que os vídeos não estão resolvendo, tu pode chamar o professor, que o professor te dá uma aula personalizada. A gente faz assim, um planejamento, um plano de estudos, assim, pegando o teu edital e fazendo uma aula personalizada para ti, certo? E mais ainda, pessoal, dizes da onde está fazendo? Barbaridade, arrebentei com português agora. Diz da onde tu está fazendo esse concurso, da onde tu está assistindo esse vídeo. É muito interessante, é muito bom a gente ficar sabendo que tem alunos aí pelo Brasil afora. No YouTube diz que tem até pelo mundo, tem lá na Índia, na Austrália, mas olha, tem gente por tudo aí assistindo os nossos vídeos. Então é muito interessante, muito importante que tu diga para nós da onde tu está assistindo esse vídeo, para onde tu vai fazer um concurso. De repente aí o professor faz assim um aulão, né? Beleza? Então vamos lá, vamos assistir a resolução destas questões Banca Legale, nível médio, questões nível médio, agente administrativo 2023. Vamos lá? Partiu! Muito bem, nessa nossa primeira questão, Banca Legale, olha só. A soma das raízes da equação do segundo grau, x ao quadrado mais 18x menos 19 igual a zero, é igual a... Muito bem, tá pedindo o quê? Pedindo a soma das raízes. Lembrando, uma equação do segundo grau é uma equação do tipo a x ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Portanto, se tu for olhar para essa equação aqui, quem é o a? O a é igual a 1, que é o número que acompanha o x ao quadrado. Então, a é igual a 1. O b é o termo que acompanha o x, o termo não, o coeficiente que acompanha o x. Então, aqui, o b é 18. E o c? O c é o termo independente, aquele que não tem x. Então, nesse caso, menos 19. Agora, está pedindo aqui a soma das raízes. Bem, em equação do segundo grau, no conteúdo de equação do segundo grau, a gente tem um item que a gente chama de relações de Girard. O que essas relações dizem? Elas dizem o seguinte, que a soma das raízes é igual a menos b sobre a. E o produto das raízes é c sobre a. Muito bem, então se a gente conhece essas duas relações, a gente não precisa calcular as raízes da equação para depois somar. Nós vamos simplesmente utilizar essa relação aqui, A soma das raízes é igual a menos b sobre a. Então, vamos colocar aqui, Isso é igual, a menos o b. Quanto que é o b? O b é 18, Então, a menos 18 sobre a, que é 1. Menos 18 dividido por a vai dar menos 18. Então, a soma das raízes é menos 18, a alternativa E de Equador. Certo? Se pedisse o produto das raízes, tu ia substituir aqui, Ia ficar menos 19 sobre 1, que ia dar menos 19. Beleza? Então, essas aqui são as chamadas relações de Girard das
raízes da equação do segundo grau, ok? Tranquila essa questão, né? Ela puxou aqui, o que ela poderia judiar de vocês? Se tu não conhece as relações de Girardi, tu ia calcular as raízes e depois ia somá-las. Então, se tu já sabe essas relações aqui, ó, é bem importante que o aluno concurseiro saiba, né, a pessoa concurseira saiba essas relações e saiba utilizá-las, tá? Tem alguns vídeos que eu ensino a calcular as raízes de uma equação de segundo grau utilizando essas duas relações. É bem importante, beleza? Vamos para a próxima questão. A segunda questão do nosso vídeo de hoje diz o seguinte, ó. Patrícia comprou 2 lápis e uma pasta e gastou R$13. Rodolfo comprou 4 lápis e 3 pastas, gastando R$32. Opa! Isso se supõe que sejam os mesmos, né? Então, ele comprou, ó, 4 lápis e 3 pastas, gastando R$32. Com base nessas informações, é correto afirmar que a pasta custa. Então, observe o seguinte aqui, ó. Nós temos 2 valores desconhecidos, lápis e pasta, e 2 totais, R$13 e aqui R$32. Quando a gente tem 2 valores desconhecidos, né, e 2 totais, o conteúdo envolvido é o conteúdo de sistema de equações. Então, nós vamos montar um sistema de equações utilizando esses 2 valores desconhecidos e esses 2 totais. Então, vamos aqui, ó, lápis e pastas. Vou ser bem simples assim, vou usar L para lápis e P para pastas. Então, aqui, 2L mais uma pasta. Então, mais uma pasta é igual a 13. A segunda equação, eu vou fazer com uma cor diferente, tá? 4 lápis e 3 pastas. Então, 4L mais 3P é igual a 32. Ok? Beleza, professor. Tu montou um sistema. E agora? Agora vamos resolver esse sistema de equações. Quem me acompanha aqui, pessoal, sabe o seguinte, ó, que eu costumo resolver sistema de equações pelo método da soma. E consiste o método da soma? A gente soma as equações e anula uma das letras. Então, aqui, ó, se eu somar 2L mais 4L dá 6L. P mais 3P dá 4P, não vai anular nenhuma delas. Então, a gente vai fazer anular uma dessas questões. Como é que a gente faz anular uma dessas questões, uma dessas letras? A gente vai multiplicar uma das equações por um número. Então, olha só, eu quero saber o número, quanto que custa cada pasta. Então, eu vou anular o L, que é dos lápis. Olha só, aqui eu tenho 2L e aqui 4L. Se eu dividir tudo por 2 na segunda equação, eu vou ficar com uma fração aqui, ó, 3 sobre 2. Mas se eu multiplicar a primeira equação por menos 2, vai ficar menos 4L e mais 4L. Ah, daí eu vou fazer o quê? Ó? Eu vou fazer com que o coeficiente do L na primeira equação seja o oposto do coeficiente do L na segunda. Então, eu vou multiplicar a primeira equação, ó, vou colocar até, vou fazer de caneta vermelha, né? Ó, menos 2, ó. Que quando eu fizer, ó, 2 vezes menos 2, dá menos 4. Observe, então, aqui comigo, ó. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4L. Menos 4L. Opa, aqui, ó. 1 vezes menos 2 vai dar menos 2P. Igual. 13 vezes menos 2 dá menos 26. Ok? E a segunda equação eu vou copiar, ó. 4L mais 3P igual a 32. E agora assim, ó, agora eu vou somar. Quando eu somo essas duas equações, ó, 4L menos 4L vai cancelar, ó, vai dar 0.
Aqui, 3P menos 2P dá 1P. Certo? Dá 1P. Igual. 32 menos 26 vai dar... Quanto que dá aqui? Ó, de 26 para 30 são 4. E de 30 para 32, 6. Então, P igual a 6. Então, qual é o valor da pasta? R$6. Alternativa D de Dinamarca. E se pedisse o valor do lápis, aí tu ia pegar uma dessas equações, por exemplo, a primeira, ó. 2L mais P igual a 13. E aí tu ia substituir, no lugar do P, tu ia colocar o 6, ó. 2L mais 6 igual a 13. Aqui resolve essa equação, né? Diminui 6 dos dois lados. Ó. Cancela 6 menos 6. 2L mais nada fica 2L. Igual 13 menos 6, 7. Divide os dois lados por 2. 2 dividido por 2 dá 1. L igual 7 dividido por 2, 3,5. Então, cada lápis custa R$ 3,50. Ok? A questão, ela não pede, tá? Para resolver a parte do lápis. Mas o professor resolveu aqui, né? Porque eu estou ensinando, né? Então, como a gente está ensinando, a gente vai acabar resolvendo. Então, pedir apenas o valor da pasta, calcula o valor da pasta, R$6, acabou. Qual seria uma alternativa? Tu fazer a conta, né? Tu verificar, se tu calcula o valor do lápis, tu pode substituir aqui, ó. 2 vezes 3,5 dá 7, mais 6 dá 13. Aí fecha o pastel, né? Tá certinho ali o 13. Se tu quiser substituir na segunda equação o valor que tu encontrou pro P e pro L, vai dar o 32. Beleza? Vamos para a próxima questão. A terceira questão, olha só. O triplo de um número, dividido por 2, somado a 4, é igual a 13. Assinale a alternativa que indica esse número. Então, vamos lá, ó. O número que eu não conheço, vou chamá-lo de x. Então, a questão diz assim, ó. O triplo de um número, tá? Então, nós vamos pegar. O que a gente vai fazer? A gente vai transformar essa frase numa equação. Tá? Isso aqui é aquelas questões fofas lá da escola, né? Que tu aprendia. Quando tu aprende equação na escola, a gente acaba ensinando com essas questões aqui. Então, ó, o número que eu não conheço, eu vou chamar de x. O triplo desse número, então, vai ser 3 vezes x, dividido por 2. Então, sobre 2. Então, a gente não faz aquele dividido por 2. A gente coloca sempre, quando transforma numa equação, a gente coloca na forma de uma fração. Lembra que o traço de fração, ele indica divisão. Somado a 4, então, ó, mais 4 é igual a 13. É igual a 13. Muito bem, então ficou aqui, ó. 3x sobre 2 mais 4 igual a 13. E agora, professor, o que a gente faz? Agora, minha gente, a gente teria que fazer o MMC dos dois lados da equação, tá? A gente tem que fazer o mínimo múltiplo comum. E aí? Mas tem um jeito mais concurseiro de fazer esse tipo de questão. Quando tu tem aqui um denominador numa equação e os outros denominadores são todos iguais a 1, eu vou multiplicar. Ó, esse aqui é o denominador zangão, tá? Tu multiplica, ó, pelos outros números e depois que tu multiplicar, tu elimina ele. Isso é a função do zangão, né? Ele tem a sua função lá, cumpre a sua função zangão, depois as abelhas eliminam ele. Então, aqui, ó. O 3x eu vou copiar. 3x. E eu faço 2 vezes 4, 8, ó. Então, aqui, mais 8. 2 vezes 13 vai dar 26, ó, 26. Então, aqui, igual a 26. Multipliquei o 2 pelo 4 e o 2 pelo 13, elimino o 2. E aí, ficou a equação. 3x mais 8 igual a 26. E agora, professor? Agora eu resolvo a equação. Então, aqui, se eu tenho mais 8, eu faço menos 8 dos dois lados. 8 menos 8 vai dar 0.
Então, fica 3x igual 26 menos 8. Quanto que dá 26 menos 8, minha gente? Tananana. 26 menos 8. Ó, 6, do 6 até o 20. E do 20 até o 18 vai dar 8. Então, ó, 26 menos 8 dá 18. E agora? Agora, se eu tenho o 3 multiplicando o x, eu vou dividir por 3 os dois lados da equação. E aí? 3 dividido por 3 dá 1. Então, vou escrever aqui, x igual. 3 dividido por 3 dá 1, vezes x dá x. 18 dividido por 3 vai dar 6, ó. Então, o resultado. Qual alternativa indica esse número? A alternativa A de Argentina, né? 6. O número desconhecido, que a gente não conhece, é 6. Se tu fizer 3 vezes 6 dá 18. Dividido por 2 dá 9. Mais 4 dá 13. Fechou o pastel. Certo, minha gente? A gente pode sempre fazer a verificação do resultado desse tipo de questão. Tu pega o valor que tu achou por x, substitui na equação e vai verificar a igualdade. Ok? Vamos para a questão 4. A questão de número 4. Observe a figura a seguir. Aqui nós temos um triângulo, né? Triângulo retângulo, ó. A própria questão vai dizer que esse triângulo é um triângulo retângulo. O menor cateto mede 6, o maior cateto mede 8 e a hipotenusa mede 10. Então, não está pedindo o valor de cateto, não é teorema de Pitágoras. Então, aqui, o resultado da divisão entre o seno e o cosseno desse triângulo retângulo é igual a... Então, está pedindo a divisão, ó, do seno sobre o cosseno. Bem, se tu lembrar lá da trigonometria, seno dividido por cosseno é tangente. Então, na realidade, a questão ela está pedindo a tangente. Se tu é muito desavisado, o que que tu faz? Tu calcula quanto que é o seno, depois tu calcula quanto que é o cosseno e aí tu faz a divisão. Gente, não precisa fazer isso, tá? Apenas fazemos, ó, seno sobre cosseno, ele é tangente. E quem é a tangente? Tangente, agora a gente vai partir aqui, ó. Como tu não tem ângulo, tu vai só para a relação entre catetos. A tangente, tangente, lembra daquela frasezinha da tangente, ó? Vamos partir para tangente agora, esquece o seno sobre cosseno. Tangente, tem gente que toma coca. Ó, Coca-Cola, né? Coisa mais boa, Coca-Cola. Então, tem gente que toma coca, certo? Quem é o coca? O coca, o CO é cateto oposto, ó. Então, se eu for pegar aqui, ó, esse ângulo aqui, o cateto oposto desse ângulo é 6, ó, 6 sobre 8. 6 dividido por 8. Quanto que vai dar 6 dividido por 8? 6 dividido por 8, eu faço a continha, ó. 6 dividido por 8. Então, ó, 6 dividido por 8, não dá, né? O que eu vou fazer? Vou acrescentar aqui um zerinho e o 0, no resultado. E agora, perceba, como diz o carinha, que dá 7. 7 vezes 8, 56. 60 menos 56 dá 4. Não tem quem baixar, acrescenta o 0. É, né? Dá por 5. 5 vezes 8 dá 40. Resto 0. Então, aqui vai dar 0,75. Então, ó, o seno sobre o cosseno é igual a 0,75. A alternativa correta é a alternativa E de Equador. Mas aí tu poderia me perguntar o seguinte, ó. Professor, podia ser, se fosse o seno sobre o cosseno desse ângulo, ia ser, ó, como é uma relação de tangente,
8 dividido por 6, porque é cateto oposto sobre cateto adjacente. Por que que não é aquele ângulo lá? Porque 8 dividido por 6 dá um número maior que 1. E todas as respostas aqui, ó, o resultado é um número menor que 1. Portanto, tu ia fazer o quê? 6 dividido por 8. A questão, pessoal, a Banca Legale, ela tem essas questõezinhas assim, ó, que ela dá uma judiada no aluno, porque ela não que ela engana o aluno, mas ela faz o aluno se esforçar um pouquinho a mais, né? O aluno acaba fazendo cálculo, às vezes, né? Ela força o aluno a fazer alguns cálculos desnecessários. Por exemplo, aqui, ó, seno dividido por cosseno. Tu poderia calcular o seno, tu poderia calcular o cosseno e fazer a divisão, né? Tu poderia começar com aquele lado lá, ia fazer seno sobre cosseno e aí não ia encontrar o resultado. Aí tu ia vir para esse ângulo aqui, seno sobre cosseno e ia encontrar o resultado. Eu, como tenho o olho mais clínico, né? Mais clínico não, mais acostumado com a matemática, seno sobre cosseno, eu já pensei assim, não, mas é tangente. Se é tangente, é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, aqui são as relações trigonométricas, né, minha gente? Uma questãozinha muito chatinha, tá? Ela judiou do concurseiro aqui. Vamos para a última questão do nosso vídeo. A última questão do nosso vídeo. Banca Legale ama esse tipo de questão aqui, né? Questão envolvendo teorema de Tales. Só de olhar aqui, ó, tu reconhece teorema de Tales, né? Então, quando tu tem duas retas paralelas cortadas por um feixe de retas, teorema de Tales. Então, aqui, ó, faltou uma retinha aqui, né? Precisava dessa reta, porque daí determina segmentos proporcionais. Então, aqui, o que acontece? Ó, quando tu tem o teorema de Tales, o teorema de Tales, ele diz o seguinte, ó, que retas paralelas cortadas por retas transversais determinam segmentos proporcionais. Então, aqui, o que tu tem? Ó, 10 está para 30, ó, 10 está para 30, assim como 15 está para x, ó, 15 está para x. Bom, aqui agora é só correr para o abraço, né? Só fazer a conta e calcular aqui. Então, antes de tu fazer conta, olha só, tu tem uma fração aqui. Tem 0 no numerador, 0 no denominador. Tu vai cancelar esses zeros, tá? Sempre que tu tem uma fração, tu tem 0 no numerador e 0 no denominador, tu pode cancelar esses zeros. E aí, professor? Aí, minha gente concurseira, nós temos aqui uma proporção. Produto dos meios, ó, igual ao produto dos extremos, o famoso multiplicar em x. Então, vai ficar, ó, 1 vezes x, vou colocar aqui do lado, ó, 1 vezes x dá x, igual a 3 vezes 15. 3 vezes 15. Portanto, x igual 3 vezes 15 é 45. Portanto, o valor de x lá é 45. Alternativa D de Dinamarca. Ok, minha gente? Então, resolvemos aqui as questões da Banca Legale. Lembrando, se tu ainda não é inscrito, pessoal, te inscreva aqui no canal. Tua inscrição é muito importante. Deixa o teu depoimento. Da onde tu tá fazendo concurso, da que cidade tu tá fazendo concurso. Vá que, de repente, o professor aí faz um aulão para vocês aí da cidade de vocês. Beleza, minha gente? Um abraço e assim seguimos. Música